Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo iniciado na semana passada. Na semana passada, o reverendo João Paulo deu início a uma série de estudos sobre o ofício de presbítero. E na semana passada, ele então apresentou a origem do ofício de presbítero na igreja. Então, foi visto que o ofício de presbítero, ele surge na igreja, ali no livro de Atos, de forma natural, não é? Porque a igreja que vai surgindo ali no livro de Atos, ela surge entre judeus, e então ela segue o modelo que já existia desde os tempos de Moisés, não é? Aquele modelo no qual havia os anciãos. A palavra presbítero significa ancião. Então, aquele modelo de pastoreio e de administração de Israel é adaptado pela igreja, pelos primeiros líderes da igreja, pelos apóstolos, pela liderança que vai se formando. E é interessante quando a gente lê o livro de Atos, porque o livro de Atos, ele tem uma dinâmica muito intensa, não é? Nós percebemos que, rapidamente, não é, na narrativa de Lucas, a igreja ela vai crescendo, vai se formando de forma que milhares de pessoas são acrescentadas ao número daqueles que formavam a igreja. E a igreja, então, ela vai sentindo e vai percebendo a necessidade de se estruturar, de se organizar. É por isso que quando a gente chega no capítulo 6, nós temos ali a instituição dos diáconos de forma bastante clara. Mas os presbíteros vão surgindo também ao longo da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, até que nós vemos o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde há a reunião de apóstolos e presbíteros para tratarem de assuntos concernentes à doutrina e à prática da igreja. Nós, então, vamos dar continuidade nesse estudo, falando um pouco mais ainda sobre o ofício de presbítero, e o nosso texto básico é esse que nós acabamos de ler na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. E nós devemos começar, meus irmãos, notando que o estudo acerca de liderança na igreja é um estudo extremamente importante e necessário. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos e devemos procurar saber de que maneira a igreja de Deus deve ser conduzida, como ela deve se organizar. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, quais são as orientações, quais são os mandamentos de Deus, para que a igreja cumpra a sua missão. E a missão primordial da igreja é glorificar a Deus. E ela deve glorificar em toda a sua forma, toda a sua organização. E o ponto central
para nós entendermos a importância deste assunto, está no fato de que Deus ama verdadeiramente a sua igreja. Deus ama a igreja. Conforme diz a Escritura na carta a Timóteo, a igreja é coluna e fundamento da verdade. A igreja é chamada por Deus e ela é amada por Deus, porque por ela Deus enviou o seu Filho unigênito para entregar a sua vida. Portanto, o valor da igreja é inestimável diante de Deus. Daí a necessidade de nós entendermos o que é a igreja e como ela deve funcionar para que ela de fato glorifique a Deus. É na igreja que Deus especialmente se agrada em manifestar a sua glória através das bênçãos que Ele concede no seu próprio Filho, no Filho amado Jesus Cristo. Por esta razão nós precisamos compreender que a igreja não é simplesmente mais uma instituição entre tantas outras que existem. A igreja não é uma organização que é estabelecida de acordo com os moldes humanos. Antes, a igreja é uma organização estabelecida a partir de modelos estabelecidos pelo próprio Deus, registrados na sua palavra. A igreja é estabelecida por Deus e é Ele mesmo quem nos oferece, em sua palavra, as diretrizes e a forma ou a estrutura através da qual a igreja deve funcionar. A igreja pertence a Deus, é amada por Deus, por isso Deus requer que a sua igreja seja administrada e liderada com zelo e com amor. Portanto, o nosso estudo sobre este tema, ele deve ter por objetivo nos ajudar a compreender o que é que Deus requer de nós para que nós tenhamos uma igreja saudável e apta para ser de fato agência do reino de Deus neste mundo. O que é necessário para que uma igreja seja saudável? Certamente, meus irmãos, nós poderíamos fazer uma lista, não é? Com vários itens prescritos na própria Bíblia acerca do que é que torna uma igreja saudável. E entre estes itens desta lista, certamente um é especialmente importante. A igreja saudável, ela deve ser fielmente comprometida com a palavra de Deus, a nossa única regra infalível de fé e de prática. Portanto, a primeira marca de uma igreja saudável está na fidelidade à palavra de Deus. Mas o que faz com que uma igreja tenha esse compromisso fiel com a palavra de Deus? A resposta é uma liderança caracterizada por firmeza doutrinária, vida devocional submissa a Deus e preocupação com a fraternidade, com o aspecto comunitário da vida da igreja. Mas não é somente uma liderança forte que faz uma igreja forte. Líderes não conseguem liderar se não contarem com o apoio dos liderados, se não contarem com as orações, com a colaboração daqueles que formam o corpo da igreja, aqueles que são membros da igreja. Portanto, de um ponto de vista prático, uma igreja forte se faz havendo harmonia entre aqueles que lideram e aqueles que são liderados. Mas será que isso é fácil? Certamente, meus irmãos, isso não é nada fácil. Uma harmonia plena e ideal
ela é inatingível neste mundo, porque nós ainda temos que lidar com a nossa natureza, ainda sujeita ao pecado. Muitas vezes o orgulho ou outros sentimentos geram situações que podem e até tiram a paz da igreja. Sem falar, evidentemente, nos ataques do inferno, que insistem em desestabilizar a harmonia que deve haver na igreja. Com esse entendimento e com essa realidade em mente, o apóstolo Pedro aqui então, em sua primeira epístola, ele apresenta uma prescrição para uma igreja saudável. E essa prescrição coloca o papel dos presbíteros como algo central. Em uma igreja saudável, presbíteros pastoreiam o rebanho, e o rebanho recebe esse pastoreio em submissão, tudo em um espírito de humildade recíproca. As igrejas para as quais o apóstolo Pedro aqui estava escrevendo, eram igrejas que estavam enfrentando perseguição. Eram crentes que eram perseguidos. Quando nós lemos o início da carta de Pedro, ele faz então a sua saudação aos eleitos que estavam dispersos em várias localidades. Que estavam dispersos por quê? Em razão das perseguições. É isso que nós lemos no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Portanto, meus irmãos, essa carta é uma carta que é composta por palavras de encorajamento a crentes perseguidos, mas também traz uma palavra de exortação aos crentes, a fim de que eles pudessem então compreender a realidade das provações na vida cristã, para poderem então permanecer firmes na sua vocação de testemunhas de Cristo. Veja o que diz o verso 12 do capítulo 4 de 1 de Pedro. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então veja, ainda aqui no capítulo 4, no verso 12, e ele vai continuar até o verso 19, falando exatamente sobre isso, sobre as provações, sobre as perseguições, e tentando dessa forma instruir a igreja para que ela compreendesse que aquelas provações tinham a finalidade, inclusive, de fortalecer a igreja. A partir do verso 1 do capítulo 5 de 1 de Pedro, ele então abre um parêntese. Ele está falando de provações. Aí no verso 1 do capítulo 5, ele começa a falar sobre presbíteros. Ele começa a fazer exortações justamente para tratar da relação entre a liderança e os liderados da igreja. Porque a saúde espiritual da igreja, no meio das provações, dependia, sobretudo, de uma correta compreensão sobre o papel dos líderes e a atitude da igreja como um todo. Somente lá no verso 6 do capítulo 5 é que ele vai voltar a dar orientações sobre como lidar com as provações. Então, o nosso ponto é exatamente isso, esse parêntese que ele abre, de certa forma, entre os versos 1 a 5 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. E nós vamos, evidentemente, nos limitar no nosso estudo apenas do verso 1 ao verso 4. O assunto vai até o verso 5, mas nós vamos nos limitar até o verso 4, porque eles tratam dos presbíteros como pastores e administradores do rebanho de Deus. Qual é o papel? Quais são as funções do presbítero na igreja?
Meus irmãos, os presbíteros, conforme diz a Escritura, devem pastorear o rebanho. É isso que nós lemos nos 2 primeiros versos desse capítulo 5. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Portanto, os presbíteros têm a função, têm o papel de pastores, daqueles que devem pastorear o rebanho de Deus. E conforme nós já sabemos, no Novo Testamento, há 3 termos para descrever esse mesmo ofício na igreja, né? Nós temos então o título, né, de presbítero, que significa ancião e tem a ver com maturidade na fé. Aquele que exerce o presbiterato é alguém que deve possuir e desenvolver qualidades de um orientador, de um conselheiro. Essa é a ideia do ancião no ofício de presbítero. O segundo termo que nós temos no Novo Testamento é o termo bispo, que significa superintendente, né? Tem a ver com a responsabilidade de superintender, de supervisionar, de administrar a igreja de Deus. E o terceiro termo é pastor, que tem a ver com a tarefa de cuidar, de proteger, de nutrir espiritualmente a igreja. Então são 3 termos, mas é um só ofício, né? São 3 termos que apontam para 3 atribuições daqueles que exercem o ofício de presbítero na igreja. Também no Novo Testamento, nós encontramos sempre a ideia de pluralidade de presbíteros. A tarefa de exercer a liderança sobre a igreja é uma tarefa que não deve ser concentrada em uma única pessoa, mas em um grupo de oficiais, em uma equipe, não é? Em um conselho, um grupo de líderes. Em Atos, capítulo 14, verso 23, a Escritura registra que Paulo e Barnabé estavam promovendo eleições para presbíteros na igreja, né? Então, Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Também na carta a Tito, o apóstolo Paulo orienta Tito para que ele constituísse não um presbítero, mas presbíteros nas igrejas. Tito, capítulo 1, verso 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Assim, meus irmãos, o pastoreio da igreja era e deve ser um pastoreio compartilhado pelos presbíteros. Presbíteros que eram eleitos e constituídos em igrejas locais para serem bispos, para serem superintendentes dessas igrejas, responsáveis também pela administração. Agora veja que o apóstolo Pedro aqui neste capítulo 5, na sua primeira epístola, ele apresenta o requisito, a responsabilidade e a recompensa pelo pastoreio da igreja de Deus. O apóstolo Pedro aqui nesse pequeno trecho nos apresenta o requisito, a responsabilidade e a recompensa pelo pastoreio do rebanho de Deus. Em primeiro lugar, qual que é o requisito para o pastoreio do rebanho de Deus? O requisito para o pastoreio do rebanho de Deus é uma experiência pessoal com
Cristo. É isso que nós lemos logo no início, no verso 1. Agora, veja, meus irmãos, que é interessante que ao exortar a liderança da igreja, o apóstolo Pedro, ele se dirige à igreja, e aqui especificamente se dirige aos líderes da igreja, se apresentando como um modelo, porque ele diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles. É muito interessante isso, porque Pedro era apóstolo, né? Sendo apóstolo, ele era alguém que estava investido de autoridade espiritual, outorgada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele poderia se dirigir aos presbíteros da igreja, fazendo referência ao seu ofício de apóstolo. Ele poderia dizer: aos presbíteros que há entre vocês, eu, apóstolo, com autoridade espiritual sobre vocês. Na condição de apóstolo, a autoridade de Pedro não estava apenas sobre uma igreja local, mas estava sobre todas as igrejas que formavam a igreja de Cristo naquele contexto. Mas Pedro, ele se dirige aos presbíteros fazendo referência à sua experiência. Quando ele se coloca também como um presbítero, ele diz: olha, eu também sou um ancião, eu também tenho o dever de aconselhar, orientar, instruir, né? E ele está aqui exatamente falando da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Na sua exortação, ele traz a sua experiência para que os presbíteros da igreja igualmente pudessem também caminhar nessa experiência. Ele se apresenta aqui como o quê? Ele diz que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele se apresenta como um presbítero, como um conselheiro que fundamenta a sua autoridade não no seu ofício, mas no seu conhecimento e na sua experiência com o Senhor Jesus, o único Senhor da igreja. Alguém poderia dizer: mas Pedro, ele não foi testemunha da crucificação de Cristo, porque Pedro negou Jesus e ele fugiu, ele desapareceu, né? Porém, meus irmãos, pode haver a possibilidade de que Pedro tenha se misturado à multidão e tenha visto o Senhor Jesus na cruz. De qualquer modo, ainda que isso não tenha ocorrido, nós não sabemos, Pedro, ele sim testemunhou os sofrimentos de Cristo durante todo o seu ministério, incluindo a angústia do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, incluindo a prisão do Senhor Jesus. E mais, Pedro testemunhou os sofrimentos de Cristo após a ressurreição de Cristo, quando ele, juntamente com outros apóstolos, viu os sinais dos cravos nas mãos do Senhor Jesus, viu os sinais do sofrimento, os sinais da crucificação. E além disso, Pedro, ele de fato, ele é testemunha da glória que há de vir, porque Pedro foi aquele que participou de um vislumbre da glória futura do Salvador no Monte da Transfiguração. E quando nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 5 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, é possível que ele esteja justamente fazendo referência exatamente à cruz e à transfiguração. Por isso ele diz: eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro então se dirige aos presbíteros da igreja, se colocando também como um presbítero. E com isso Pedro demonstra que na sua experiência com Cristo, ele aprendeu muita coisa sobre humildade,
o apóstolo Pedro aprendeu com Cristo na sua experiência pessoal com Ele, a saber que antes de qualquer ofício, antes de qualquer título, está a compreensão de que no serviço do reino de Deus não há distinção de status. Todos devem seguir o modelo do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo veio para servir. É isso que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Marcos, né? Ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E por que é que o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, especificamente em Marcos capítulo 10, 45? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que é que o Senhor Jesus disse isso? Se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos 10, para a gente ler o contexto, a gente vai compreender a razão destas palavras do Senhor Jesus. Marcos 10, a partir do verso 35. Veja o que diz os versos anteriores a esse verso, né? 45. A partir do verso 35, então. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Ou seja, os apóstolos, entre eles, começaram a discutir quem é que vai ocupar o melhor posto no reino de Deus. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? Ou seja, e é interessante que Jesus estava falando da crucificação dele. O Senhor Jesus estava preparando os discípulos, o coração dos discípulos, falando que ele estava caminhando para a cruz. E de repente os apóstolos começam a discutir sobre quem é o melhor. Ou seja, uma vaidade, né, se apresenta aqui no coração dos apóstolos. E Pedro presenciou isso, né? E sobretudo ouviu as palavras de Cristo quando ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando Pedro fala, né, que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele é testemunha, né, ele tem um vislumbre da glória a ser revelada, ele está falando da sua experiência com Cristo, de tudo com que ele aprendeu com o Senhor. E quando ele diz: olha, eu sou presbítero como vocês, ele está justamente demonstrando que o modelo é o próprio Cristo, que é servo. A essência no reino de Deus, para aqueles que ocupam liderança, é servir e não ser servido. Por isso que Jesus fala: olha, entre os governadores funciona de um jeito, né? Os governadores são servidos pelas pessoas, mas entre vocês não é assim. Há ainda aqui, meus irmãos, nas palavras de Pedro, outras possíveis referências
a sua experiência com o Senhor Jesus, como, por exemplo, as palavras restauradoras do Senhor Jesus Cristo, registradas no capítulo 21 do Evangelho de João, atribuindo a Pedro a tarefa de pastorear as ovelhas do Senhor. Evangelho de João 21, de 15 a 17, diz assim, João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Portanto, o apóstolo Pedro escreveu e exortou aos presbíteros com base na sua experiência com Cristo, experiência real de tudo aquilo que ele viu e ouviu diretamente do Salvador, do Senhor Jesus. Experiência que transformou a vida do apóstolo Pedro. Pedro era um pescador de peixes e ele foi transformado em um pescador de homens para a vida. Aliás, esse foi o assunto da mensagem de domingo, né? Lucas capítulo 5, quando há aquela pesca maravilhosa. E então os discípulos que ainda estavam meio inseguros, diz a Escritura que eles, deixando tudo, seguiram Jesus, né? Nós temos o testemunho dos apóstolos. Então, para nós sermos líderes, para os presbíteros, para os diáconos, para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja, nós temos o testemunho dos apóstolos, registrado no Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo. Homens que sentem-se chamados para serem presbíteros e desejam pastorear o rebanho de Deus, precisam conhecer, precisam estudar e conhecer o testemunho dos apóstolos para conhecerem a Cristo de forma pessoal. Precisam conhecer a Escritura, precisam especialmente conhecer e compreender a profundidade dos sofrimentos de Cristo por sua igreja. Precisam também vislumbrar o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia, que nos traz a revelação da glória que há de ser revelada, né, na consumação do reino do Salvador Jesus Cristo. A cruz é o centro da vida cristã e um presbítero precisa viver pela cruz e ser apto a ajudar outros a também viverem pela cruz de Cristo. Ter os olhos voltados para os sofrimentos de Cristo é o caminho para que o presbítero aprenda a amar mais a Cristo e a enfrentar as tentações e o pecado que nos rodeia. Ter o foco na glória que há de ser revelada na volta do Senhor Jesus Cristo deve levar o presbítero a viver uma vida de santificação e de esperança renovada. É por meio de uma experiência pessoal com Cristo que um homem pode exercer o presbiterato, pastoreando o rebanho de Cristo, a igreja do Senhor. Um presbítero deve ser alguém que caminha em real
comunhão com o Salvador. Portanto, esse é o requisito que a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, nos traz primeiramente aqui. Esse é o requisito prescrito pela palavra de Deus para que haja uma igreja saudável, uma liderança que compreende o que significa pastorear o rebanho de Cristo. Mas, meus irmãos, além do requisito fundamental para o pastoreio do rebanho de Cristo, que consiste em um relacionamento pessoal com o Senhor, a palavra de Deus indica-nos também que há uma responsabilidade. Há um requisito, conhecimento de Cristo, experiência pessoal com Cristo, e há a responsabilidade do pastoreio, que consiste em superintender a igreja com a atitude correta. É isso que nós vemos na sequência do texto. Veja que o mandamento do Senhor aqui é: pastoreiem o rebanho de Deus. E essa ideia de pastoreiem traz à mente o quê? A figura que está presente frequentemente na Bíblia, de Deus como pastor e o seu povo como ovelhas, como o seu rebanho, como o rebanho do seu pastoreio. Essa figura ela está presente no Antigo Testamento. Nós lemos o Salmo 23 e nós temos ali a figura do pastor, né, usada pelo salmista, o bom pastor e as ovelhas. No caso, Davi se coloca como a ovelha do bom pastor. Nós temos ainda a figura do pastor no Salmo 100, no profeta Isaías, capítulo 40, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e assim por diante. E para nós, quando a gente ouve falar sobre pastoreio, sobre pastores e sobre ovelhas, essas figuras, muitas vezes para nós, elas não são muito acessíveis, no sentido de que não faz parte do nosso dia a dia. Mas isso fazia parte do dia a dia das pessoas para as quais a palavra de Deus foi escrita no passado. Para nós, essas figuras do pastor e da ovelha estavam presentes no dia a dia do povo de Deus no passado, né? A ideia de rebanhos de ovelha, e essa ideia que transmite uma impressão muito profunda para aqueles que conhecem a realidade do cuidado, né, que o pastor tinha que ter com as ovelhas. Os pastores, eles tinham que conhecer muito bem as ovelhas. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo, ele utiliza para si mesmo a figura do pastor, né, como é que ele se identifica? Ele diz que ele é o bom pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome, e elas o seguem, elas conhecem a sua voz. Isso ensina-nos que o pastoreio é algo que envolve conhecer. O pastor tinha que conhecer as ovelhas. E o pastoreio no sentido espiritual, na vida dos presbíteros, é algo que deve ser feito a partir de um conhecimento das ovelhas, né? Conhecer as pessoas, preferencialmente pelo nome, né? E também ser conhecido por elas. É claro que dependendo do tamanho da igreja, isso às vezes se torna uma responsabilidade extremamente difícil, né? É algo que é difícil para um único pastor ou um pequeno grupo de líderes dar conta quando a igreja é muito grande. E isso reforça, evidentemente, a ideia de que o pastoreio ele deve ser compartilhado, né? Presbíteros, tanto regentes quanto docentes, devem compartilhar o pastoreio da igreja, para que deste modo eles possam, evidentemente, atender de maneira mais apropriada e acompanhar o rebanho, né? Mas o Senhor Jesus também diz, conforme registrado no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele não apenas conhece as ovelhas, ele não apenas chama as ovelhas pelo nome, mas ele também faz o quê? Ele conduz as ovelhas às pastagens, né? Pastorear, portanto, significa conduzir o povo de Deus pelos caminhos de Deus.
Essa é a ideia da figura de levar às pastagens, é conduzir ao alimento adequado, apropriado. O pastor não podia levar as ovelhas para uma pastagem que não fosse apropriada, adequada, porque isso prejudicaria, evidentemente, não é? O bem-estar das ovelhas. E então, figuradamente, falando do ponto de vista espiritual, o pastorear consiste em conduzir as ovelhas a um alimento consistente. Significa conduzir as ovelhas ou a igreja ao alimento espiritual genuíno, que é a palavra de Deus, né? Significa proporcionar uma nutrição espiritual saudável do conhecimento da verdade. Pastorear também tem a ver com recolher ovelhas que estão desgarradas do rebanho, retirá-las de buracos, às vezes, quando elas caem em algum. E nesse sentido, pastorear significa estar alerta para guardar e defender o rebanho de inimigos que representem ameaças ao bem-estar das ovelhas, né? Então, essa é a responsabilidade do pastoreio, dos presbíteros, daqueles que pastoreiam. Cuidar das ovelhas, né? Conhecer as ovelhas e instruí-las adequadamente no conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Porque tem muito líder por aí alimentando mal os rebanhos de Deus, né? Tem muita gente deixando a fidelidade à palavra de Deus e trocando isso por coisa mais superficial. Então, eis a grande responsabilidade, tendo em mente aquilo que nós falamos: a igreja pertence a Deus. Deus ama imensamente a igreja, e a responsabilidade do pastoreio da igreja de Deus, do rebanho de Deus, é extremamente grande. Mas qual é a atitude correta para pastorear e superintender o rebanho de Deus? A primeira observação que nós devemos fazer é que o texto aqui fala sobre o rebanho de Deus, né? Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Então esse ponto é importante. O rebanho é de Deus, né? O rebanho pertence a Deus. Ele não pertence a homens, ele não pertence aos presbíteros, né? Ninguém é dono do rebanho de Deus senão o próprio Deus. Os presbíteros são chamados a pastorear e supervisionar sob a direção do supremo pastor, que é o próprio Deus, a quem as ovelhas pertencem. E a chave para uma supervisão apropriada está em ter uma atitude correta. E o apóstolo Pedro aqui descreve essa atitude com uma série de contrastes, né? Ele diz primeiro aqui no verso 2, que o pastoreio deve ser não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Em outras palavras, ninguém deve ocupar cargos de liderança se isso não representar algo que produza satisfação no coração daquele que lidera, né? Então, não por obrigação, mas espontaneamente. É importante a gente observar que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, tratando justamente desse assunto também, ele diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, né? E essa palavra aqui, alguém deseja, né? Ou alguém almeja, se alguém almeja o episcopado, se alguém almeja, deseja pastorear, ser pastor do rebanho de Deus, deseja uma obra excelente, mas é preciso desejar, e o ponto central é esse: se alguém deseja, ou seja, se alguém deseja ser presbítero, almeja uma obra excelente. E quando ele diz que se alguém deseja, a ideia aqui é de exercer o cargo de presbítero com desejo, com satisfação, com alegria. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com chamado, né? Com vocação. Geralmente a gente pensa em vocação somente quando se trata de pastores, né? Do ministério da palavra. Mas é importante que os presbíteros, que também pastoreiam, tenham vocação, sintam-se chamados e vocacionados para exercerem o ofício.
O presbítero regente também precisa ter vocação, precisa sentir-se chamado, precisa desejar exercer aquela função. O chamado para o serviço na igreja envolve o quê? Envolve um elemento interno, a convicção pessoal, né, que o Espírito de Deus coloca no coração da pessoa, e tem um elemento externo, que é o testemunho das pessoas, não é isso? O elemento interno eu sinto o desejo de servir na liderança. E o elemento externo as pessoas reconhecem isso. Elas costumam dizer, olha, você leva jeito, né? Você tem o perfil para exercer algum cargo, ou esse cargo especificamente. Portanto, para que alguém seja presbítero, é necessário que deseje o ofício. E isso não deve ser por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, né? Não é só porque eu quero, mas dentro da vontade de Deus, como Deus quer. A segunda atitude que Pedro coloca aqui, para aqueles que desejam supervisionar o rebanho de Deus da maneira correta, é que não seja por ganância, né? Não por ganância, mas de boa vontade. É claro que Pedro aqui, ele está mencionando especificamente aqueles que se dedicam exclusivamente ao ofício como mestres, né, como pastores. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta a Timóteo, quando ele diz que devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os presbíteros docentes, ou seja, os pastores que exercem o ofício de mestres na igreja, eles devem receber por isso com justiça, né? Receber da igreja o seu sustento, porém a motivação destes não deve ser a ganância ao dinheiro. É isso que Pedro está dizendo, não por ganância, mas de boa vontade. E aí na sequência ele prossegue, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O que Pedro está lembrando aqui, meus irmãos, é que há quem ingresse no ministério motivado por desejo político no sentido de que exercer liderança traz um status, não é? A ideia de liderança traz a ideia de poder, de exercer poder. Então Pedro está chamando a atenção não como dominadores, e não apenas a quem ingresse no ministério com esse tipo de motivação, como aqueles que não ingressam no ministério com esse tipo de motivação, mas acabam caindo na tentação de fazerem isso, não é? Então, isso é muito sério. Veja o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo, Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. Ele estava aqui falando sobre as qualificações daqueles que desejam ser oficiais, e então, no verso 6 de 1 Timóteo 3, ele diz, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo, né? Então Paulo está falando aqui de uma realidade que acontecia, ele não estava supondo que isso acontecia, né? Então as orientações da palavra de Deus que são dadas aqui, elas são de acordo com uma realidade. O ser humano caído tem a tendência de fazer as coisas que não deve, né? Há pessoas que, ao ocuparem um cargo de liderança, caem na tentação de se tornarem soberbos, orgulhosos, arrogantes, né? E assim por diante. Se alguém ingressa no presbiterato com esse tipo de motivação, ou demonstra possuir uma inclinação para esse tipo de comportamento, evidentemente que não está qualificado para ser um oficial da igreja. Novamente, meus irmãos, o princípio que contrasta com dominadores aqui é o princípio da humildade. Presbíteros não devem ser dominadores,
mas sim exemplos do rebanho. Precisam evidenciar em suas vidas o fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito qual é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Presbíteros não devem, portanto, exercer dessa forma, como dominadores, mas como exemplos. A orientação de Paulo a Tito, também no capítulo 2 da carta a Tito, ele diz: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze vocês. Por fim, meus irmãos, para nós fecharmos então, nós precisamos correr um pouquinho, mas nós falamos sobre o requisito, não é? Conhecimento de Cristo, a responsabilidade que envolve uma série de atitudes, né? E Pedro destaca aqui 3 atitudes especificamente, e nós temos a ideia da recompensa pelo pastoreio. Qual é a recompensa do pastoreio? 1 de Pedro 5,4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Ou seja, a recompensa pela atuação na obra de Deus virá quando o Supremo Pastor voltar. O fato de Cristo ser o Supremo Pastor da igreja lembra-nos novamente que os pastores da igreja neste mundo, os presbíteros da igreja neste mundo, são na realidade pastores que atuam sob a direção do Supremo Pastor, do bom pastor. E a expressão aqui, se manifestar, significa literalmente tornar-se visível, né? Nós não vemos o Supremo Pastor hoje na igreja, embora ele esteja presente, mas em breve ele se manifestará, se fará visível quando ele voltar em poder e glória para pastorear as nações com cetro de ferro, como diz a Escritura no livro de Apocalipse. Assim, meus irmãos, a motivação para que os presbíteros pastoreiem o rebanho de Deus nunca deve ser esperar o louvor dos homens, mas tão somente o desejo sincero de ouvir naquele dia: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O serviço do Senhor não é para aqueles que costumam fazer a pergunta: mas o que é que eu ganho com isso? Né? A recompensa terrena, ela é passageira, elas se esvaem com o tempo, mas a coroa de glória, diz aqui o apóstolo Pedro, é uma coroa que não perde o seu brilho. Na outra versão, ela é imarcessível, né? Ou seja, que não se desfaz, que não se desmancha. Meus irmãos, qual é o papel e as funções dos presbíteros na igreja de Deus? Os presbíteros são exortados na Bíblia a pastorearem o rebanho de Deus. Esse pastoreio possui um requisito fundamental, que consiste no conhecimento dos sofrimentos de Cristo e, consequentemente, do amor e zelo que Cristo tem por sua igreja. Esse pastoreio envolve uma responsabilidade que exige atitude correta. Presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus espontaneamente, com boa vontade e dedicação, para serem exemplo. Esse pastoreio traz consigo a certeza de uma recompensa preciosa e permanente, a coroa da vida. Portanto, que Deus nos abençoe como igreja, e em particular os líderes da igreja, para que possamos sempre nos moldar pela instrução da palavra do Senhor. Amém.